Imagine acordar ao som de grandes explosões, gritos de pânico, filhos perdidos dos pais, homens procurando suas esposas e chuvas de pedras de fogo por todos os lados. Este é um possível cenário do que ocorreu em Pompeia, uma cidade luxuosa, moderna para o seu tempo, mas que encontrou seu fim em minutos. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco do que um dia foi Pompeia e como ela encontrou seu fim. A cidade de Pompeia ficava localizada aos pés do Monte Vesúvio, perto da atual cidade de Nápoles. Os historiadores apontam que a região de Pompeia começou a ser habitada por volta da Idade do Bronze, entre 3.000 a 1.200 anos antes de Cristo. Pompeia foi descoberta em escavações realizadas durante o século XVIII. Antes dos romanos, a cidade de Pompeia foi ocupada pelos oscos, gregos, etruscos e sanitas, antes de finalmente ser conquistada pelo Império Romano. E se vocês ainda não conhecem a história dos etruscos, dê uma olhada no vídeo acima. Mas voltemos ao tema. A influência romana sobre Pompeia se deu após as guerras sanitas, no século IV a.C. Uma batalha travada entre romanos e sanitas que lhes renderam vários territórios na Península Itálica. Após as guerras sanitas, a cidade de Pompeia ficou sob influência romana, mas possuía certa autonomia. Essa autonomia teve fim em 80 a.C., quando Sila ordenou o cerco à cidade, em represália à participação de Pompeia em uma rebelião contra autoridades romanas. Como resultado disso, aproximadamente 5.000 soldados foram instalados na cidade. Com a conquista romana, iniciou-se o período de maior prosperidade em Pompeia. Antes da erupção, que destruiu e soterrou Pompeia, a cidade vivia o auge da prosperidade. Ela ficava às margens do mar Mediterrâneo, portanto, era utilizada pelos romanos para realizar transporte de diversas mercadorias. Da costa de Pompeia eram exportadas mercadorias produzidas nas cidades vizinhas. Itens como azeitona, azeite de oliva, repolhos, figos, sal e nozes. Entre as mercadorias importadas estavam a seda, temperos e até mesmo escravos. Pompeia possuía muralhas em suas extremidades, e seu interior era formado por diversas construções, tais como lojas, templos, tavernas, banheiros públicos, arenas, onde ocorriam lutas de gladiadores, casas de banhos, residências simples e luxuosas. Em Pompeia veneravam-se os deuses tradicionais da religião romana, como apontam as descobertas arqueológicas que aconteceram no século XVIII em diante. Existiam diversos templos aos deuses romanos na cidade, bem como um pequeno santuário nas residências. Os arqueólogos também encontraram afrescos nas cidades, que retratam questões relativas à religião, como um afresco na Vila dos Mistérios, que, de acordo com os historiadores, trata-se de um provável culto dionisíaco, mais conhecido como Baco pelos romanos. Pompeia e a região costeira da Campania recebiam frequentemente parte da aristocracia romana em casos de verões próximo ao mar. Há registro de que o imperador Nero tinha visitado a cidade durante a realização de uma competição de gladiadores em 66 d.C. Diferentemente da imagem popular que se construiu a respeito dos romanos, e principalmente sobre os habitantes de Pompeia, a cidade não era marcada pela devassidão e imoralidade. Mas o que aconteceu em Pompeia? A destruição da cidade de Pompeia aconteceu em 79 d.C. O relato de Plínio, o Jovem, aponta o dia 24 de agosto, mas alguns historiadores sugerem que a destruição da cidade aconteceu no final de setembro. E como sabemos, Pompeia foi destruída em uma erupção vulcânica de grandes proporções, que soterrou a cidade em material vulcânico e dizimou toda a população que não havia fugido da área. Antes da erupção vulcânica, Pompeia havia sofrido uma destruição parcial em 62, por conta de um terremoto. Pompeia foi atingida por uma chuva de pedras, expelidas de dentro do Monte Vesúvio. Além disso, no dia seguinte, a cidade foi atingida por gases tóxicos, que mataram os habitantes que haviam sobrevivido à chuva de pedras do dia anterior. E antes que perguntem, sim, eles tiveram sinais da erupção. E antes que digam, por que é que então que eles não fugiram? Quero que entenda que as pessoas não sabiam que o Monte Vesúvio era um vulcão, pois já estava inativo há pelo menos 1.800 anos, e na época não era incomum haver tremores. E a erupção do Vesúvio não atingiu somente Pompeia, mas também foi responsável pela destruição de outras cidades. A cidade de Pompeia ficou praticamente esquecida durante os séculos seguintes.
Sua redescoberta aconteceu no século XVIII, quando escavações ordenadas pelo rei espanhol Carlos III. Vale lembrar que na época, o sul da Itália era dominado pelos espanhóis. Descobriram os restos arqueológicos daquilo que um dia havia sido Pompeia. A identificação da cidade só foi possível graças às inscrições encontradas, que nomeavam a cidade como Pompeia. A cidade foi encontrada debaixo de dezenas de camadas de material vulcânico, que se acumulou após a erupção e com o passar do tempo. Pelo fato de ter ficado soterrado, os historiadores conseguiram encontrar artefatos muito bem preservados, que foram muito importantes na reconstituição do cotidiano da cidade. Em 1997, a cidade foi transformada em patrimônio histórico da Unesco e atualmente é um importante local de visitação, recebendo cerca de 2,5 milhões de turistas anualmente. O Vesúvio é um vulcão atualmente adormecido, mas que apresentou intensas atividades ao longo da história, mais corretamente chamado de Somma Vesúvio, por crescer no interior do que restou do Monte Somma. É um vulcão bastante conhecido devido às suas frequentes erupções. Por se localizar numa região habitada, sua atividade pode ser observada ao longo de muitos anos, e algumas erupções tiveram consequências catastróficas. O Vesúvio é um estratovulcão, com 1.281 metros de altura e aproximadamente 400 mil anos. A erupção pliniana apresenta violentas explosões ocasionadas pelo magma e o conteúdo gasoso. O material magmático é ejetado em direção ao ar violentamente. Nesse tipo de erupção, também pode ocorrer fluxo de lava com alta velocidade. Foi esse tipo de erupção que ocasionou o soterramento da cidade de Pompeia. O nome Pliniana foi dado quando alguns estudiosos comprovaram que um romano chamado Plínio havia descrito corretamente e com riqueza de detalhes a erupção catastrófica que soterrou a cidade de Pompeia e Herculano. E daí surge uma pergunta: o Vesúvio pode entrar em atividade novamente? Há registro de atividades vulcânicas do Vesúvio entre 1631 a 1944. A última erupção ocorreu em 1944 e desde então o Vesúvio permaneceu adormecido. Por não ter muitos anos desde a sua última erupção, não se pode considerá-lo extinto. Isso significa que pode sim voltar à atividade. Por esse motivo, a cidade de Pompeia é monitorada e o governo incentiva que os habitantes que atualmente vivem na região se mudem, a fim de evitar outra tragédia. Além de pedras de fogo lançadas sobre Pompeia, houve fumaça na cratera do Vesúvio. A fumaça expelida de dentro do vulcão, durante e após a erupção, matou diversos habitantes de Pompeia pelo fato de ser composta por 3 gases tóxicos: dióxido de carbono, ácido sulfídrico e dióxido de enxofre. Vale lembrar que os corpos do Museu de Pompeia são de gesso. Como o magma do Vesúvio é muito viscoso, com o tempo ele solidifica no interior do próprio vulcão. Por isso, no dia da erupção que destruiu Pompeia, houve grandes explosões, o que favoreceu a queda de uma grande nuvem de detritos de cinzas sobre muitos moradores. Os moradores que não foram desintegrados pelo calor proveniente do vulcão morreram em decorrência dos gases tóxicos, além de serem cobertos por uma nuvem de sílica e óxido de cálcio. A sílica e o óxido de cálcio, ao interagirem com o vapor da água do ar em meio ao calor, formam uma espécie de cimento bem rígido, que envolveu os corpos das pessoas. Esse cimento preservou os corpos de muitos habitantes de Pompeia, marcando o exato momento em que morreram. É isso aí, e ficamos por aqui. Não se esqueça de curtir e deixar aí embaixo sugestões para os próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo.